nós estávamos lá na casa dele e ficamos eu e ele somente lá na sala de almoço, né? E conversando sobre vários assuntos. E de repente o Chico olha assim para cima e a gente sabia que ele estava em comunicação com o mundo dos espíritos, então respeitava esse momento, né? E ficou assim parado, olhando para cima, calado. Logo ele voltou e perguntou assim para mim: Geraldinho, você pode me dizer o que seja multimídia? Isso deve ter acontecido em meados da década de 80. Né? O que eu poderia saber disso? Nada, né? Eu falei assim: Chico, você vai me perdoar, mas eu não sei patavina, absolutamente nada disso. Mas pelo nome, multimídia, deve ser o quê? Deve ser a união de todas as mídias. Mas por que você está me perguntando isso? E ele falou assim: não, Geraldinho, porque os espíritos estão aqui me dizendo que chegará o dia em que a doutrina espírita será divulgada em multimídia. Eu achei aquilo tão maravilhoso, tão distante ainda, né? Fiquei imaginando esse lugar futuro, né? Que ele viajou, ele presenciou essa informação em outro espaço-tempo que não aquele momento da década de 80, que nem internet nós tínhamos, nem celular nós tínhamos ainda. E de fato, hoje é muito curioso, porque a gente vendo isso acontecer, essa divulgação em todas as mídias, em todas as formas de comunicação, a gente fica emocionado. O Chico era realmente o protótipo do homem do futuro, conforme dizia muito bem o seu biógrafo e grande amigo Clóvis Tavares, lá da cidade de Campos, fundador da Escola Jesus Cristo. E ele tinha esse olhar muito lá na frente, não é? Quando nós vamos conversar sobre data limite, e ele vai falar sobre esse período de 50 anos, no qual nós estaríamos dentro de uma moratória espiritual para que a humanidade pudesse superar o seu período bélico, né? Vencer o seu período guerreiro e, enfim, entrar numa nova era de regeneração. E ele primordialmente falou na melhor das hipóteses, que seria vencer esse período sem guerra até julho de 2019. Ele vai dizer assim: Geraldinho, se a gente conseguir, se as nações conseguirem se suportar umas às outras, sem se lançarem a uma guerra de extermínio de consequências devastadoras, se isso acontecer, nenhum de nós pode prever os avanços que nós teremos a partir de julho de 2019. Porque nós teremos avanços no campo científico, no campo tecnológico, no campo da medicina. Ele vai citar para mim, por exemplo, que a medicina iria encontrar a solução de todas as doenças do corpo físico. Ele cita também na questão econômica, as nações iriam entrar num período de paz e de progresso inimaginável, vencendo todos os problemas relativos à má distribuição de renda, à fome, à miséria, pelo intercâmbio comercial e industrial. E ele vai falar na chegada dos extraterrestres que nos trariam aí, com a permissão de Jesus, conquistas científicas inimagináveis. Então ele vai falar muita coisa, né? E a gente vê que a obra dele, a obra de Chico Xavier, especialmente a obra de André Luiz e Emmanuel, elas antecipam muita coisa. É como se levantasse um véu à verdade. André Luiz é fantástico, porque ele faz afirmações a partir da obra Nosso Lar. Chico vai psicografar essa obra em 1943. Lá ele fala que os habitantes de Nosso Lar, cada um deles, tinha um aparelho comunicador pessoal. O que é isso? Todos nós temos hoje, é o nosso celular. Agora, isso em 1943 é absolutamente fantástico. Ele tem essa visão, né? Quando ele cita, descreve, André Luiz, o Parque das Águas e a palestra que a ministra veneranda dá de público ali semanalmente, ele vai falar na existência de uma tela plana de projeção, uma tela de televisão
picture in picture. Por quê? Porque haviam várias imagens de locais diferentes na mesma tela e que a tela era de finíssima expressão. No livro No Mundo Maior, no capítulo 4, que vai falar sobre o cérebro, o André Luiz vai discorrer sobre a organização cerebral humana e vai mostrar que nós temos um cérebro, na expressão usada por ele, um cérebro trino, que é composto na sua parte básica da medula espinhal até o cerebelo, responsável pelas organizações automáticas do corpo físico, não é? Os processos autômatos, muito semelhantes à sustentação da vida animal. Ele vai falar do córtex cerebral, que seria o segundo andar desse cérebro, que é a nossa vida presente, consciente, trabalho, família, responsabilidades sociais hoje. E vai falar no terceiro andar, que é a parte frontal, que é aquela ainda que está a ser conquistada, que nós acessamos quando nós oramos, quando nós meditamos, quando nós trabalhamos na mediunidade. É um andar ainda um pouco inacessível pela personalidade humana presente. Só que isso ele escreveu em 1947. Né? Aí chega em 1968 para 69, um médico norte-americano chamado Paul MacLean, que vai pela primeira vez expor esta mesma teoria, ou seja, 21 anos depois de Chico Xavier. Ele vai expor esta mesma teoria, que ele vai chamar de cérebro triuno, não é? Estabelecendo também funções a cada parte. Mas esse trabalho dele, embora publicado em 1969, em revistas de medicina, somente vai ser publicado em livro no ano de 1990. Olha só, quantos anos a posteriori de uma revelação espiritual de Chico Xavier. E assim a gente vê. O Chico dizia, por exemplo, que haveria o tempo, ainda nesse século XXI, que nós chegaremos neste tempo, que é o desenvolvimento do processo da televisão, da fabricação de aparelhos televisores, que sem querer que a humanidade ia desenvolver a cada ano esse processo, e que em meados do século XXI, sem querer, por acaso, a gente iria descortinar o mundo espiritual. E aí não teria como voltar atrás, porque aí a própria ciência, entrando no campo de outras realidades paralelas, que são os mundos espirituais, os planos espirituais, planos de vida, cheios de vida, de espíritos humanos, pensantes, atuantes, né? Então a gente estabeleceria esse contato com eles já cientificamente, deixando de ser uma questão meramente religiosa ou filosófica para ser fato científico, e que a partir daí, então, especialmente a partir de 2050, nós, nas nossas famílias aqui na Terra, teríamos condição de ter em nossas casas um pequeno aparelho de comunicação com os nossos mortos queridos. E ele ainda vai brincar, ó, Geraldinho, nessa ocasião os médiuns vão ficar desempregados, porque não vão ter mais função para contato com os mortos. Então, sem dúvida nenhuma, é um homem cuja obra, já mais de 500 livros, sobre a obra dele já se escreveram mais de 300 livros. Então nós estamos falando de uma obra de 800 livros, né? Somando-se os livros biográficos e os livros que estudam a vida e a obra de Chico Xavier, mais de 800 livros. E essa obra, naturalmente, é uma obra que é direcionada aos séculos futuros. As universidades hoje estão estudando o fenômeno da mediunidade de Chico Xavier. Nós temos trabalhos, por exemplo, aqui perto em Campinas, na Unicamp, o Dr. Alexandre Caroli Rocha publicou o trabalho de mestrado dele em torno da obra Parnaso de Além Túmulo. E a tese de doutorado dele, de letras, ele é doutor em letras pela Unicamp, foi em torno da obra de Humberto de Campos.
nos dois trabalhos ele vai mostrar, no primeiro trabalho, a identidade dos poetas, né, com o estilo real com que eles escreviam quando vivos na Terra. E também no segundo trabalho ele vai mostrar a perfeita identidade, ele elenca lá mais ou menos 5, 6 maneiras pelas quais Humberto de Campos, acadêmico da Academia Brasileira de Letras, escrevia seus textos, seus contos, suas crônicas, seus escritos, seus livros, e a maneira pela qual ele supostamente teria escrito por Chico Xavier. E estabelece que há uma identidade total, né, entre uma obra e outra, na maneira literariamente de se expressar. Então são fatos que vão sendo comprovados a posteriori. Inclusive o Alexandre vai encontrar nos arquivos existentes dos descendentes de Humberto de Campos, um texto que não havia sido publicado por ele em vida e que tinha sido guardado por muito tempo pela família de Humberto de Campos. E, no entanto, esse texto tinha sido referido pelo espírito de Humberto de Campos nas psicografias de Chico Xavier. E quando o livro de Chico Xavier, com essa referência, foi publicado, os literatos da época se riram e criticaram Chico, dizendo que aquele texto nunca existira e que Humberto de Campos, através do Chico, estava se referindo a um texto inexistente. Só que muitas décadas depois achou-se o original desse texto e a referência bate uma com a outra. Quer dizer, como explicar esse fenômeno, não é?